Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. de Estado, Srs. Deputados. Sra. Ministra, já ouvi várias vezes dizer que a Sra. Ministra está sentada numa cadeira errada ou que a cadeira é demasiadamente grande. Eu não concordo de todo com isso. Sou bem mais benevolente e simpático. O que eu acho é que a Sra. Ministra se esqueceu de levar a cadeira do Ambiente da Rua do Século para o Terreiro do Paço e, por isso, deixou completamente empacotado na Rua do Século todo o Ministério do Ambiente. Hoje há uma ausência total de políticas de ambiente. E, Sra. Ministra, as poucas que existem são minimalistas. Aliás, é o caso da Lei de Bases do Ambiente, que, aliás, a Sra. Ministra foi pouco feliz na resposta que deu ao Sr. Deputado Pedro Farmaus quando falou na Lei de Bases do Ambiente como uma grande iniciativa do Governo. Eu queria recordar à Sra. Ministra de que a Lei de Bases do Ambiente que o seu Governo apresentou aqui, a senhora apresentou aqui nesta Assembleia, foi a reboque e por reação aos projetos que as oposições apresentaram. E basta ver que foi em janeiro de 2012 que foram apresentados aqui os projetos da oposição, foram discutidos em fevereiro. Nessa altura, o grupo parlamentar do PSD apresentou o requerimento para que baixassem à Comissão e esperássemos pela iniciativa legislativa do Governo por 120 dias e mesmo assim demorou 150 a entrar aqui na Assembleia da República. E, portanto, significa que entrou por reação e a reboque, obviamente, dos partidos da oposição. Senhora Ministra, é evidente que eu não vou falar do passado, nem vou utilizar aqui a linguagem de nível mais baixo que, às vezes, aqui estamos habituados a ver e a ouvir. Senhora Ministra, eu queria... há a questão do ordenamento do território. E a questão do ordenamento do território é central hoje para o modelo de desenvolvimento e sabemos que país queremos. Eu percebo que essa lei de bases do ordenamento do território e da lei dos solos é mais uma daquelas que está empacotada, que será apresentada ou desempacotada a breve prazo e apresentada aqui na Assembleia da República. Eu percebo isso. E, Sra. Ministra, um governo não existe e o ambiente não existe por um número de iniciativas legislativas que são apresentadas aqui na Assembleia da República. É pela ação política e é por agir em função daquilo que são os interesses nacionais. E o que acontece é que, desse ponto de vista, a ausência é total, do ponto de vista, nomeadamente em algumas áreas que são fundamentais, como as alterações climáticas e outras. Mas, Sra. Ministra, eu queria colocar-lhe aqui uma questão que é, para mim, fundamental, que é a reabilitação urbana, a reabilitação urbana é, do ponto de vista, Sr. Deputado, já vi que está muito irritado e preocupado com aquilo que eu estou a dizer, mas acalme-se, por favor, que eu ouço-os todos sem muito prazer, obviamente, mas com alguma atenção. Sra. Ministra, Ceru do Porto, quero falar sobre a Ceru do Porto. O Governo deve à Ceru do Porto cerca de 257 milhões de euros. O contrato-programa de 2012 ainda está no IRU para ser assinado. Sr. Ministro, o contrato-programa de 2012, estamos no final de 2012, ainda está no IRU para ser assinado. O que levou o Presidente da Ceru do Porto, como sabe, já várias vezes a ameaçar com a demissão, porque não existem meios para executar a política da Ceru. E é exatamente isso. Quando muitas vezes o Estado não cumpre as suas obrigações perante os organismos e as empresas, o que os obriga a recorrer a outro tipo de financiamento e a criar outros encargos, e depois vem o Governo dizer de que estas empresas e estas instituições têm um grande endividamento e é preciso liquidá-las e é preciso acabar com elas. Ora, se o Governo cumprisse com rigor as suas obrigações perante essas instituições, provavelmente elas não recorreriam aos financiamentos com
serviço de dívida muito elevada, que é o que está a passar neste momento na Sra do Porto. Sr. Ministro, o que eu queria saber era se o contrato de programa vai ser assinado de 2012, ainda em 2012, e se a transferência de verbas da dívida que tem 275 milhões de euros, que é um compromisso também de liquidar essa dívida, se vai liquidar até ao fim do ano, para que não obrigue a Câmara Municipal do Porto a repor e acabar de, por ela própria também, não contribuir para a Sra do Porto. Sra. Ministra, isto do nosso ponto de vista é uma questão importantíssima para a reabilitação urbana do Porto. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado.